já devem ter visto a essa altura do campeonato. A incomparável, maravilhosa e fodônica Carrie Fisher não está mais entre nós. Deixando bem claro que o único obituário que a Carrie queria era um que deixasse bem claro que ela se afogou à luz do luar, estrangulada pelo próprio sutiã. Ela disse isso em um dos livros dela, falando sobre o fato de que ela não podia usar sutiã embaixo daquela roupa branca clássica da Leia, e que, perguntando pro George Lucas, ele disse que simplesmente não existia roupa de baixo no espaço, numa galáxia muito distante. O que me faz pensar que não existia roupa de baixo, mas tinha biquíni. Ok. E que ele deu uma resposta, meio que falando que ela podia um dia se ela usasse sutiã, ela ia se sufocar com o sutiã. Então, morre Carrie Fisher aos 60 anos, afogada à luz do luar, estrangulada pelo próprio sutiã. E todo mundo que é fã sente essa coisa, não importa do que você seja fã. A partir do momento que você é fã de uma saga, de um quadrinho, de alguma coisa, de um personagem, ou mesmo de um ator, você se interessa pela vida dele, você se interessa pelo trabalho dele, pela arte dele. E isso te aproxima dele, por mais que ele não seja próximo de você. Porque, às vezes, alguma coisa nesses fandoms, nessas coisas que a gente gosta, marca muito a nossa vida. E é por isso que eles acabam sendo importantes pra gente, por mais que eles não saibam. Eles sabem que eles são importantes pra milhares de fãs. Mas para as pessoas que não entendem, por que você tá chorando por alguém que você nunca conheceu? Porque aquela pessoa, aquela arte, aquela interpretação, aquele personagem foi importante na nossa vida. Então, todo mundo que é fã desse jeito entende o que é isso. Entende porque eu chorei quando Nimoy morreu. Entende porque tem milhares de pessoas que estão inconsoláveis com a morte da Carrie Fisher. A Carrie foi muito mais do que a Princesa Leia. A Leia foi o personagem mais icônico dela, por assim dizer, e o que lançou ela pro estrelato, mas ela fez muito mais além disso. Ela consertava scripts, o que é um baita trabalho complicado. Você ter que refazer, às vezes, um negócio quase do zero e não ser creditado por isso, porque Script Doctor raramente é creditado. E ela era uma baita Script Doctor. Ela consertou roteiros, assim, o que se sabe, né? Ela consertou roteiros de Mudança de Hábito, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, dentre outros. Escreveu mais de 7 livros, se não me engano foram 8 livros que ela escreveu. Alguns biográficos, alguns semi-biográficos, alguns de ficção, mas, cara, 8 livros não é pouca coisa. Além de tudo, ela era produtora, ela escreveu peças, ela tinha um stand-up que falava basicamente de forma bem humorada das agrúrias que ela passou pela vida e de como foi até um pouco complicado a relação dela com Star Wars, o que isso trouxe de bom, de ruim, etc. Ela é uma pessoa fantástica, extremamente inteligente, com um humor muito ácido, mas on point, por assim dizer. A Carrie não teria rido da piada do Jorge Pontual, ela provavelmente teria mandado o dedo do meio pra ele e feito uma piada 3 vezes melhor colocando ele no chinelo. Fatão. Eu sei que provavelmente ela tá olhando pra todo mundo e falando, blá blá, eu sei que vocês me amam, chega. Mas sim, Carrie, a gente te ama muito, seu trabalho foi extremamente importante. E é importante dizer isso, é importante dizer que Carrie Fisher não foi só a Princesa Leia. A Carrie Fisher batia de frente com uma indústria FDP, que é Hollywood. Não é fácil você fazer o que ela fez em Hollywood. A Carrie ousou fazer muitas coisas que Hollywood meio que proíbe pra mulheres. Ela não era um docinho, um pocinho de candura. Ela falava as coisas na lata. Ela ousou engordar, porque, meu Deus, todo mundo falando do corpo e o Diabo 4 da Carrie Fisher. Gente, não, pera. Chega. É 2016, a gente não devia mais fazer esse tipo de coisa, mas faz. Ela ousou envelhecer, o que em Hollywood é praticamente um crime. As atrizes chegam aos 30 anos e quase não conseguem mais papel, porque é ok um cara de 60 fazer par romântico com uma menina de 28, mas o contrário nunca aparece. Atrizes mais velhas raramente aparecem, a não ser quando elas vão ser a vovó. E eu falei um pouco sobre isso quando eu tava conversando com uma galera sobre a nova Tia May e etc.
A Carrie é muito conhecida pelo metal biquíni da Leia. Ela odiou usar esse metal biquíni. Aí tem gente que fala, ai, mas ela pediu. Gente, ela estreou no Star Wars quando ela tinha 19 anos e todo mundo ficava na cabeça dela, dizendo que ela tinha que aparecer mais, tinha que mostrar o corpo e etc e tal, pra ser mais reconhecida na indústria, pra conseguir outros papéis e etc. Então sim, ela pode ter dito, ah, eu queria que a minha roupa fosse um pouco mais reveladora, sei lá. Mas aí eu gostar do metal biquíni? Não, ela não gostava do metal biquíni, senão ela não teria dito pra Daisy, no novo filme do Star Wars, lutar contra isso. Nunca aceite usar um metal biquíni. Meninas, nunca sejam escravas. Nunca usem o metal biquíni. Se espelhem em tudo de bom que a Carrie sempre falou e o que ela ensinou, sendo como ela era, no trabalho dela, nos livros e nas entrevistas e em tudo que ela dizia. Ela era uma pessoa muito forte. Dentre as outras coisas que ela ousou falar sobre ser neuroatípica. Ela ousou falar sobre a bipolaridade abertamente. E isso é fantástico. É uma coisa que ajudou muita gente, ajuda até hoje. E é um marco, alguém de Hollywood falando isso. Eu sou bipolar, eu luto contra isso, eu luto pra viver com isso, eu tomo remédios. Isso é ok. Faz parte, é uma doença como outra qualquer. Esse é o ponto. Quando as pessoas são neurotípicas, elas não têm que sofrer o preconceito que elas sofrem. E nesse ponto, como em muitos outros, a Carrie foi fantástica. Ela também falava do vício e dos problemas que ela teve com droga abertamente. Então, você não tinha que fofocar sobre Carrie Fisher. Carrie Fisher falava na lata. Você quer falar da minha vida? Peraí, eu tenho as informações certas. Isso é só um pouco do legado fantástico que ela deixou. Sim, isso é um vídeo muito emocional pra mim. A Princesa Leia foi o primeiro role model feminino de força, de autossuficiência. A Leia precisava sim de uma ajudinha ali, mas ela não estava indefesa, ela nunca esteve completamente indefesa. Até quando ela estava no pior, lá, com aquele maldito metal biquíni, exposta daquele jeito, com aquela coisa horrorosa que era o Jabba, ela não estava totalmente indefesa e ela mostra isso quando ela mata ele numa boa. Hell yeah. Então, é muito importante, foi muito importante para milhares de meninas, foi muito importante pra cultura pop, muito importante pra história do cinema, não só o personagem, mas principalmente a intérprete. A falta da Carrie vai ser muito sentido. Saber que as gerações futuras não vão ver coisas novas dela, foi um privilégio dividir esse planeta com uma pessoa tão fantástica. E que significou tanto para tantos de nós. Não tem muito mais o que dizer. Isso é tudo que eu queria dizer sobre a Carrie Fisher e como ela foi importante não só para os fãs de Star Wars, não só para Star Wars, como para toda a indústria cinematográfica. Ela é uma com a força e todos nós vamos sentir muito a falta dela.